Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e a todos os que não recorrem a vós também, principalmente os inimigos da Santa Igreja e tantos outros quantos necessitam da vossa recomendação. Essas palavras, São Maximiliano Maria Kolbe, ele é o nosso santo de hoje. Paz e bem para você que quer ser santo, para você que ainda não descobriu o que quer ser santo. Hoje para mim é um dia muito especial e de muita felicidade. É o dia do nosso primeiro vídeo onde a gente traz esse gigante Frei Maximiliano Maria Kolbe, o meu santo de devoção, o meu santo preferido, um santo da qual eu aprendo coisas todos os dias e que eu me emociono muito a cada pedacinho de sua história. Uma história de superação, de abandono verdadeiro que deixou pra gente um testemunho incrível. Pois bem, vamos falar dele então. Maximiliano Maria Kolbe não nasceu Maximiliano, ele nasceu Raimundo. Raimundo Kolbe nasceu na Polônia em 1894, finalzinho do século XIX, e só foi trocar o nome dele depois que ele foi ordenado frei. Aliás, um belíssimo nome que ele escolheu em função de São Maximiliano, um outro São Maximiliano, e também ele acrescentou Maria, porque Maria para ele é a santa preferida, a Imaculada Conceição, a qual ele sempre recorreu. Inclusive eu enfrento um problema aqui nos dias de hoje na minha vida, e eu queria o nome do meu próximo filho, que se Deus quiser chegará em breve, de Maximiliano. A minha esposa já não acha que é uma boa ideia. Mas deixa essa história pra lá, depois a gente pensa como que eu vou resolver isso. Enfim, São Maximiliano Maria Kolbe já era uma criança muito especial. Nascida numa família polonesa, tradicionalmente a Polônia tem excelentes santos, né? A começar pelo nosso João Paulo II, que era polonês, São João Paulo II e São Maximiliano também, dentre tantos outros, que eu não vou lembrar agora. Mas enfim, ele nasceu na Polônia e era uma criança bem especial. E por que ele era uma criança bem especial? Diz que ele era gostava muito de brincar, né? E numa dessas brincadeiras ele perdeu a noção do tempo, chegou em casa atrasado e a mãe brigou com ele. E não foi a primeira vez, já havia sido diversas vezes, e a mãe dele olhou para ele profundamente e falou: ai Raimundo, o que vai ser de você? O que eu faço com você? E aquilo marcou muito ele, né? Então ele começou a rezar. A casa dele já era cheia de ícones religiosos, de imagens religiosas. Ele começou a rezar em casa, foi então para a igreja aos pés de Nossa Senhora e começou a rezar lá. Isso tudo ele tinha 10 anos de idade. Meditando aquilo que a mãe dele falou: o que será de você? O que será de você? E ele perguntava para Nossa Senhora: o que será de mim? O que se esperar de mim? Foi então, olha, eu arrepio de falar isso, que Nossa Senhora apareceu para ele enquanto criança ainda, trazendo nas mãos duas coroas, né? Uma coroa branca e uma coroa vermelha. E aí ela perguntou para ele: qual das coroas você quer? E naquele momento a coroa branca significava a pureza, ou seja, ele deveria seguir um caminho de vida santa, né? De vida de pureza mesmo, de fato. E a outra significava o martírio. E ele pensou um pouquinho e falou assim: eu quero as duas, né? Ele escolheu as duas. E esse fato inspira um filme documentário que saiu recentemente, que chama Duas Coroas, que é simplesmente demais. Eu saí daqui de Uberlândia, fui até Ribeirão Preto, ele só estava no cinema lá em Ribeirão Preto. Ainda assim fiz questão de fazer essa viagem, dá quase uns 300 quilômetros para assistir o filme da vida dele. Muita coisa que eu vou falar aqui você não encontra na internet, eu encontrei porque eu assisti o filme. Tá? Então é muito, muito, muito legal. Pois bem, aí começa a vida dele. Ele então vai para o seminário, se forma frei, é um franciscano, né? A gente tem que destacar porque assim, a quantidade de santos franciscanos que vão aparecer nos próximos dias não é brincadeira. E aí a gente vê o legado que São Francisco deixou pra gente.
Porque além de despertar, né, um olhar para dentro da humanidade tal como ninguém tinha feito ainda, né, ele revelou inúmeros santos que passaram a o seguir. Então, pois bem, São Maximiliano, que na época era Raimundo, na hora que ele saiu do seminário, ele então virou Maximiliano, como eu já expliquei, colocou Maria no nome, e a formação dele aconteceu em Roma. E em Roma mesmo acontece um evento muito importante que mudaria toda a história. Ele testemunha, naquela época enfim, do começo do século, isso era mais ou menos 1915, ele testemunha uma passeata maçônica acontecendo ali em Roma, onde eles traziam protestos contra os papas, eles traziam imagens contra a igreja, e aquilo marcou muito ele. Né? Ele pensava, gente, como que pode ser possível ter protesto contra a igreja? E naquele momento ele já desperta para o primeiro apostolado dele, que seriam os Cavaleiros da Imaculada. Né? Então ele reuniu algumas pessoas, né, alguns freis que ele tinha ali por perto e formaram um grupo que tinha simplesmente por missão fazer o quê? Rezar. Rezar a quem? Rezar a Maria, que já tinha aparecido para ele. Rezar a Maria, porque juntos eles acreditavam que ela sozinha conseguiria acabar com todas as heresias do mundo. Né? Então eles, e aí depois que eu descobri isso, eu até arrumei um colarzinho desse aqui. Essa aqui é a Nossa Senhora das Graças, revelada a Catarina de Loboré, que é uma outra história fantástica que compensa a gente voltar daqui uns dias para falar sobre isso, de Santa Catarina. Tá? Ela revelou essa medalhinha e ele falou, a gente precisa usar a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças e a gente precisa rezar e ter Maria como centro de nossa devoção. E foi então que ele fundou assim os Cavaleiros da Imaculada. Pois bem, volta para a Polônia logo em seguida. Isso a gente está falando do comecinho da década de 20. E é mais um fato que eu gosto do São Maximiliano. Ele é um santo contemporâneo, ele é um santo da nossa época. Tem foto dele. Não é um quadro, não é uma pintura. Tem foto de São Maximiliano. A gente pode ver ele assim... enfim, tem outros santos contemporâneos belíssimos também, né? Madre Teresa, o Papa João Paulo II... Tantos outros ainda em vida, talvez Papa Bento XVI, que eu tenho certeza que há de ser canonizado também, Padre Léo, mas enfim, é um santo contemporâneo. Né? E aí então ele voltou para a Polônia, passou a lecionar na Polônia, então ele trabalhava muito com os jovens, sempre nesse sentido de ensinar, tinha uma retórica bacana, uma didática bacana. Né? Até aí, nada de muito excepcional, tirando o fato de Maria ter aparecido para ele. Mas vamos lá. O que acontece depois disso? Surge no coração de São Maximiliano um desejo muito forte de rodar uma revista. Né? Então, assim, poxa, os Cavaleiros da Imaculada estavam crescendo, ele tinha ideias bacanas, e ele sentiu isso muito forte. E aí o que ele vai fazer? Como todo bom franciscano que é temente na obediência, ele vai falar com o superior dele. E aí ele fala, olha, eu tô com um desejo muito forte de ter uma revista. E o filme das duas coroas retrata assim, um superior assim, um pouco sisudo, né? E ele falou assim, tudo bem, você pode seguir com a sua ideia, mas as finanças aqui estão apertadas, então se isso não demandar dinheiro da província, ok, você pode seguir com isso. E ele começou a rezar e nunca desistiu dessa ideia. Né? E ele, desesperado, né, sem saber como que ia rodar a primeira tiragem da revista, ele foi então numa igreja, lá na Polônia mesmo, ele já tinha retornado de Roma para a Polônia, ele foi numa igreja e aos pés de Nossa Senhora começou a rezar. Né? E foi rezando, rezando, rezando. De repente ele abriu os olhos e tinha um envelope assim do lado da santa, provavelmente alguma doação que alguém tinha deixado lá, que ele abriu o envelope, tinha uma quantidade de dinheiro exata para rodar a primeira tiragem da revista. Pois bem,
monta então a tipografia e vamos lá, toma a revista. Né? Saiu a primeira edição da Milícia da Imaculada, em algum momento que eu não sei precisar qual, o nome vira, né? Em vez de ser os Cavaleiros da Imaculada, monta então a Milícia da Imaculada. E ele roda essa revista, né? E a revista começa a se difundir. Gente, a gente está falando da década de 20, tá? Da década de 20 o cara conseguiu fazer... O cara não, né? O cara lá de cima, através desse cara aqui de baixo, conseguiu fazer uma revista do nada. Pois bem, roda a revista, acho que a primeira tiragem da revista foi de 5.000 exemplares, um estrondoso sucesso, já consegue mais dinheiro e mais doações e foi fazendo a revista. E um detalhezinho importante, em 1938, O Cavaleiro da Imaculada, que é uma revista que roda até hoje, chegou a 1 milhão de exemplares, tá? 1 milhão de exemplares. Mas a vida dele continua. Sempre muito apegado à formação, essa parte da comunicação, é considerado hoje um padroeiro da comunicação também. São Maximiliano conseguiu lá na Polônia que um príncipe no final da década de 20, ali mais ou menos para 1927, doasse a ele um terreno. E ali em 1927 ele começa então a construção do Niepokalanów. É o nome em polonês, acredito eu, para a cidade da Imaculada. Ele fez um convento franciscano, um dos maiores conventos franciscanos do mundo, que na sua época chegou a ter ali 800 internos lá dentro, trabalhando. E ele ficou muito bem organizado, era um estilo de vida extremamente simples e obediente. Ele dividiu tudo para conseguir rodar a revista e produzir ela lá dentro. Né? Tem uma passagem que fala que o ministro-geral da província fez uma visita em Niepokalanów em 1929 e ele falou que era impressionante o senso de organização e a paz que se sentia lá dentro, que ele conseguia trazer o verdadeiro espírito franciscano. Mas esse coraçãozinho careca, né, não se aquieta. O que São Maximiliano fez? Ele falou: a Polônia está pequena, preciso me dar o fora daqui. Ele chega então para o ministro geral, de novo, sempre muito obediente. E essa cena tem no filme e é fantástica. Ele chega e fala assim, sempre muito assim, sério, né, mas numa simplicidade enorme. Ele chega e fala assim: olha, eu tô com uma ideia de rodar a revista do Cavaleiro da Imaculada lá no Japão. Aí o ministro: pois bem, no Japão? É, lá no Japão. Você fala japonês? Não, nenhuma palavra. Você tem como ir para o Japão? Não, senhor, não tenho. Você conhece alguém no Japão? Não, não conheço. Aí, ó, tinha uma comissão, tinha um ministro, tinham mais 2 homens do lado dele, olha um para a cara do outro, e eu imagino que eles pensam assim: o que será que ele quer fazer no Japão? Moim celem jest założenie placówki misyjnej w Japonii, potem w Chinach i Indiach. Czy mówi ojciec po japońsku? Nie, A czy pieniądze ojciec jakieś ma? nie mam. Pois bem, o filme não conta como esse homem junta 2 outros freis e vai para o Japão. Chega no Japão em 1930, sofre muito no começo porque ele não dominava a língua, né? Tinha outros freis no Japão que o receberam, acredito que devam ter feito um contato ali, então receberam São Maximiliano. Mas devagarzinho ele conseguiu e ele fez então a primeira tiragem do Cavaleiro da Imaculada em japonês. Essa revista roda no Japão até hoje, o filme mostra cenas da gráfica existente hoje lá no Japão e ela roda hoje mais ou menos umas 10.000 revistas por mês. Pois bem, São Maximiliano lá no Japão tem um fato muito curioso, porque um dos freis que estava com ele estava arrumando um lugar para eles comprarem, para eles instalarem a gráfica da revista, né? E eles acham uma casa baratinha, detalhe, a cidade é Nagasaki, detalhe importante. Eles acham, né, então, uma cidade, uma casa baratinha ali, um lugar que poderia ser instalado, e ele bate o pé e fala: nós não vamos comprar essa casa aqui, eu quero um lugar mais afastado. Aí todo mundo olha para ele: mas por que? Tipo, é um canto bacana de fazer, tá num preço que a gente consegue. Ele falou: não, daqui uns dias vai vir uma bola de fogo do céu
e eu não quero que ela destrua a nossa gráfica, né, esse lugar. São Maximiliano simplesmente previu a bomba atômica que cairia em 1945 em Nagasaki. E detalhe, a gráfica onde rodava a revista não sofreu nada, nadica, porque ela estava mais afastada, estava na periferia, né? É belíssimo, o filme tem testemunhos de padres japoneses. Enfim, ele continua a peregrinação, depois disso ele passa na Índia, tenta fundar um Niepokalanov indiano, não consegue, tem forças políticas na região que não deixam, naquele momento que a ideia frutifique, ele vai ter que voltar para lá, aliás, ele não volta mais para a Índia, mas o Niepokalanov indiano ele vai funcionar já na década de 80, depois de muito tempo, tá? Mas não funciona de primeira. Pois bem, ele volta para a Polônia, consegue lá na Polônia fazer um programa, ele faz uma entrevista no rádio, depois ele consegue abrir uma rádio, a revista já não estava boa o suficiente, pois ele abre uma rádio para difundir as ideias da Milícia da Imaculada. Infelizmente, assim, também a rádio não prosperou por muito tempo, ela ficou no ar pouco tempo, depois logo foi fechada. E aí estoura o quê? Segunda Guerra Mundial, 1939, a Polônia é invadida. São Maximiliano é preso, é mandado para uma prisão, né? Depois ele é libertado, em 1941 ele é preso novamente. Detalhe, esse tempo entre as prisões, ele usou o Niepokalanov polonês, a cidade da Imaculada. Hoje lá tem uma basílica que eu preciso conhecer um dia, eu tenho certeza que eu vou conhecer essa basílica lá na Polônia. Pois bem, ele usava esse lugar, era um lugar muito grande, para refugiar todo tipo de gente que a Segunda Guerra produzia de refugiados, judeus, né, toda aquela sorte de povo que estava fugindo da guerra. Então, depois ele é capturado em 1941 de forma definitiva e vai para Auschwitz. Aí começa um tempo um pouco difícil, né? Auschwitz, né? Logo quando se chega em Auschwitz, né? Isso é contado no filme também, tem um dos generais que diz assim: você não está vindo para um resort alemão, na verdade polonês, né? Você está vindo para um campo de trabalho forçado, né? E o que se passou, né? O São Maximiliano ele evangelizava até no campo de concentração, né? E logo ele conseguiu assim uma admiração por parte daqueles que estavam ali pela paz que ele irradiava. Mas o que de fato aconteceu foi que um prisioneiro de Auschwitz conseguiu fugir, né? E eles eram muito severos quanto a isso, né? E naquela retaliação eles enfileiraram um pelotão, um bloco de gente que estava lá e falaram assim: pois bem, nós vamos escolher 10 pessoas agora para morrer, né, em função desse prisioneiro que fugiu. E começaram a escolher, a selecionar de maneira aleatória. De repente selecionaram um homem que se chamava Francisco, né? E na hora que ele foi selecionado, esse homem falou: ah não, minhas filhinhas, minha esposa, eu nunca mais vou voltar a vê-los. Nesse momento, São Maximiliano sai da fila, né? Vai até o general e fala: deixa o homem, eu quero ir no lugar dele, se você aceitar a minha oferta. E o filme narra aí 3 milagres desse momento, desse fato. Primeira coisa, nenhum prisioneiro de Auschwitz ousa a sair de uma fila em formação. Então o primeiro milagre foi, ele não foi atingido, né? Ele saiu da fila e nada aconteceu. Na hora que um dos guardas ia para atirar nele, o outro falou: não, deixa, vamos ver o que esse polonesinho aí tem para falar pra gente. Beleza, primeiro milagre. Segundo milagre, ele conseguiu falar, se comunicar com o general que estava, ou capitão, sei lá, o militar que estava conduzindo aquele momento ali. Nenhum prisioneiro ousava a levantar a voz para ele, seria um outro motivo para levar outro tiro. E terceiro milagre, ele teve o desejo atendido. Ou seja, o Francisco, que tem um sobrenome muito complicado, a qual eu não vou lembrar agora, foi então liberado, né? E São Maximiliano foi no lugar dele.
Foi para onde, né? Eles foram encostados num porão de Auschwitz para morrer lentamente, sem comida, sem água e sem nada. E todos os testemunhos que se tem daquela cela naquele momento era de um lugar onde as pessoas rezavam sem parar. São Maximiliano conseguiu fazer todos os prisioneiros rezarem assim de uma maneira espontânea e verdadeira. E eu fico pensando na quantidade de conversões que houve naquele cubículo ali de Auschwitz, né? E então, depois de 14 dias sem comer nada, né, as pessoas iam morrendo devagarzinho, ele sobrou juntamente com outros 2 companheiros, chegou um dos guardas, ele estendeu o braço, né, ele morreu rogando preces a Maria, e aplicaram nele uma injeção letal, e ele se foi. Detalhe importantíssimo para a data: ele morreu dia 14 de agosto. Por que é importante? Porque dia 15 de agosto é o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, né? É o dia da Imaculada Conceição, o dia da qual se celebra esse dogma, né? Então ele morreu um dia antes. Para mim a história dele é fantástica e eu me emocionei. Eu como pai, né, assim que eu descobri a história dele, eu falei, esse é o cara, né? Ele sem ser pai, né, vivendo uma vida de frade, de franciscano, de padre, né? Ele entendeu o que é um amor de um pai com um filho, assim, na humanidade. Ele se compadeceu. E é bacana porque na canonização que foi feita do Maximiliano, ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II, o Francisco, que foi o homem da qual ele salvou, estava lá prestigiando a festa, né? Então, para mim é um santo que não tem vez, um santo do nosso tempo. E aí eu te pergunto, o que a gente pode aprender com ele hoje, né? O que a gente pode trazer para a nossa vida? Então vai aqui algumas coisas, alguns pontos aí, né, passando por toda a vida, que você pode trazer para a sua vida hoje. Primeiro ponto, e aí eu volto lá na infância, né, sem contar da vida de oração. Você pensa que essa devoção de São Maximiliano, que começou a rezar com 10 anos, ele veio porque os pais dele agiam diferente? E eu te pergunto para você que é pai, que é mãe, como você tem agido com o seu filho? Como que tem sido a sua coerência quanto à fé, né? Você é uma pessoa que almeja santidade para o seu filho? Fica aí a primeira provocação. A segunda, que é uma coisa essencial para quem é cristão: você tem símbolos cristãos na sua casa? Você tem imagens? Você tem crucifixos? Poxa, São Maximiliano aos 10 anos começou a rezar em casa, nos pés da santa. Então, se você não tem, eu te dou um forte conselho: tenha, né? Compre por aí. Tem tanta loja de artigos religiosos. Eu acho legal o cristão demonstrar que é cristão e ter símbolos na sua casa que o lembrem disso a todo momento. Pois bem, segunda questão, que aí, terceira questão na verdade, né, eu colocaria o abandono de São Maximiliano. Sentiu um desejo no coração, um desejo que ele sabia que era do Senhor, ele se abandonou nessa ideia. O como foi um detalhe para ele, ele conseguiu irradiar toda a Polônia, todo o Japão e toda a Índia depois. Um pedaço da Índia, um tempo depois. E aí que eu entro na questão da Índia, no segundo ponto. Puxa, vocês acham que não teve momentos de dificuldade? E aí que eu trago que, assim, às vezes a gente tem a noção de que o santo é uma pessoa que depois que ele tem um conhecimento maior das coisas do alto, tudo na vida dele vai ser perfeitamente lindo, vai ser normal, vai ser ótimo, nunca mais ele vai ter frustração, nunca mais... Não, ele teve dificuldade o tempo todo. E ele não desanimou por causa disso, ele não teve depressão por causa disso. Ele falou, agora tudo que eu fiz em nome de Deus, tudo que Deus fez por mim foi bom. Não, ele não desanimou hora nenhuma, ainda que o projeto indiano dele não deu certo naquele momento, ainda que o projeto da rádio ele se viu fechar, ele não desanimou. Ele ficou em oração o tempo inteiro. E eu acho que o último ponto que a gente pode pegar é aquele momento na cela, né? Ele rezando lá na cela sem parar. Ou seja, ele estava numa agonia profunda, numa aflição profunda,
ainda assim dando graça. Você tem dado graça em todo momento da sua vida, nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria? Porque eu imagino que quando ele viu 800 internos dentro de Niepokalanów, né, lá na Polônia, aquele apostolado enorme, né, ele deve ter sentido um orgulho muito grande e ele deve ter dado graças a Deus nesse momento. Mas quando ele estava lá em Auschwitz, numa cela escura, sem beber água há tanto tempo, ele fez a mesma coisa, continuou rezando. São Maximiliano, nosso santo de hoje, São Maximiliano, pobrezinho de Assis, rogai por nós, agora e sempre. Um abraço para você, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.